Hearts and times were frozen still, so you can keep inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till I Boa noite a todas. Boa noite. wait for me to come home. Loving can free, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. Vamos só aguardar um bocadinho. Estamos a tentar que a Alicia, que é a nossa convidada, consiga entrar. Every piece of you, with us when we die. Alicia, consegues ver? Ora, aí está. Alô, Aqui mais luz. Alicia. Alô, boa noite. Tudo bem? E à tua espera. Consegues me ouvir? Sim, e tu? Consegues bem? Também. É só por Todos aqui um bocadinho. conseguem? Estava baixinho. Ok, ok. Boa noite a todos, não é? E obrigada. Boa noite. Obrigada eu pelo convite. Obrigada por estares aqui connosco. O tema da nossa live hoje é a sexualidade no pós-parto. E tu acho que darás um contributo muito importante aqui nesta nossa conversa. Antes de passar a palavra e de te apresentares, apesar de algumas pessoas também já me conhecerem aqui das outras lives que tenho feito, temos tido também muitas pessoas novas a entrar na nossa página, portanto, estamos muito gratas por isso. Sou André Durão, faço parte então da equipa da Birth3, somos as 4 enfermeiras especialistas em saúde materna e no decorrer deste nosso projeto vamos realmente falando com algumas convidadas nossas de alguns temas também muito importantes na nossa área, que fazem todo o sentido que sejam abordados, não é? Principalmente aqueles que são tabu como este, Alicia. Não concordas? Sem dúvida, sem dúvida. É um tema que é pouco falado. Primeiro que tudo, o tema da sexualidade em si. Só por si já é um pouco tabu. E depois, no pós-parto, então, ainda menos, não é? Ainda menos se fala, sem dúvida. Queres-te apresentar só então um pouco para as pessoas que não te conhecem, conhecerem um bocadinho mais Uhum. da Alicia? Sim, então, o meu nome é Alice Despertar Holístico, e eu sou coach e terapeuta de Tantra e Sexualidade Consciente. Antigamente era enfermeira, nós Exato. trabalhámos juntas. Certo? E pronto, Certo? Em determinado momento, não foi? exato, exato, coordenadora, não é? E às tantas comecei aqui a apaixonar-me por este tema, e neste momento estou a trabalhar com mulheres e com homens para ajudar a empoderá-los, utilizando as ferramentas que eu tenho aprendido no Tantra e na sexualidade consciente. Portanto, um desafio zorro, não é? Mesmo. Sim, Muito sem dúvida. obrigada, mais uma vez. Indo aqui, então, ao nosso tema, e porque a nossa live não é muito longa, que também para ficar-se aqui as reflexões principais, que é isso que pretendemos na nossa conversa. Aqui, quando me estava a preparar também para a nossa conversa, não é? Porque também temos que pesquisar sobre e compreender melhor o que se passa com estas temáticas, que não são de todo tão abordadas. Mas surgiu-me aqui um artigo de 2021 que vem referir que até uma grande percentagem das mulheres, isto 53% das mulheres, referia que tinha problemas com a sua sexualidade no pós-parto. Estava mais relacionado até com algumas
a vontade sexual, porque havia aqui realmente uma alteração, a falta do prazer completo e muito relacionadas também com o seu corpo e com a sua forma de olhar para elas e a motivação aqui adjacente. Muitos fatores sabemos que estão implícitos, não é? Nesta fase do pós-parto. É todo um mundo novo, não é? É o cuidar do bebê, é a privação do sono, a fadiga, as alterações corporais que são evidentes, o facto de existir medos, o medo de não ser aceito, não é? Também o corpo da própria mulher, o medo de ter dores, não é? Na relação, o medo de que o marido dá ao marido, companheiro, enfim, a pessoa significativa, não olhe para ela da mesma forma, o medo de engravidar novamente, enfim, uma panóplia de realmente fatores que podem contribuir para que a sexualidade no pós-parto seja afetada. E achei também muito interessante referirem que uma grande percentagem destas mulheres, aliás, até de 15 a 23% destas mulheres referiam mesmo uma depressão pós-parto, relacionada então com todas estas questões. E, portanto, pegando um bocadinho por aqui, acho que a partir daqui temos muito conteúdo para seguir a nossa conversa. Qual é a tua opinião acerca disto, não é? Porque Uhum. Olha, primeiro que tudo, eu acredito que estas questões que são estudadas e o resultado destes estudos que são aplicados em puérperas, não é? Portanto, em pós-parto, não têm em conta, ou seja, era interessante fazer aqui um estudo que fizesse exatamente as mesmas análises, mas nas mulheres enquanto ainda estão grávidas. Porquê? Porque antes do parto, existem muitas mulheres que lá por terem tido, por terem engravidado, não é? E por terem tido sexo com o parceiro, isso não quer dizer que elas não tinham dificuldades sexuais antes do parto. Ou seja, a minha questão é como é que elas se relacionavam com o seu próprio corpo antes do parto? Como é que elas se permitiam entregar ao prazer? Como é que elas já conheciam ou não o seu corpo e a forma como têm prazer? Qual era o tipo de sexualidade que o casal explorava antes do parto? Ou seja, isto para dizer que muitas destas questões que são verificadas no pós-parto, na verdade, são uma consequência daquilo que já existia. Não é que agora passou a haver mais dificuldade. Sim, passou a haver mais dificuldade, mas apenas em determinados aspectos. Porquê? Porque, por exemplo, há uma alteração da configuração do canal vaginal, não é? Da vulva, da própria vulva, do útero. Portanto, há toda uma reorganização pélvica que acontece durante a gravidez. Mas eu acredito que se a mulher tiver a sua sexualidade bem trabalhada, primeiro consigo mesma e depois com o seu parceiro, antes do parto, então vai haver uma adaptação muito mais orgânica, muito mais natural e mais fluida a uma nova sexualidade. Não é? Ok, faz muito sentido o que estás a dizer. E tu disseste aí uma frase, qual o tipo de sexualidade que o casal tem? Isso levava aqui a um assunto, aliás, outro tema, não é? A sexualidade, o conceito porque aqui também o medo associado ao pós-parto, da própria relação sexual em si, é muito do que nós dizemos da penetração, não é? Uhum, E quando tu uhum. falas disto, da sexualidade que o casal já tem, estamos a falar de uma coisa mais abrangente, não é? Sem dúvida. Noutro patamar. E essa consciencialização do corpo pela mulher que eu defendo sempre. Em que medida é que esta sexualidade, ou de que forma, não é? É que ela se pode expressar? Sem nos Olha, focarmos só naquele momento da relação sexual em si. da penetração, exato.
Olha, para mim, a sexualidade entre o casal é cultivada a partir do momento em que há uma conexão através do olhar, em que há, de alguma forma, quando eu olho para a pessoa, e todos nós que temos ou não parceiro, não importa, mas já passamos por experiências sexuais com outras pessoas, nós sabemos que basta um olhar para nos despertar a libido, não é? O desejo sexual, de alguma forma. Então, para mim, a sexualidade começa aí. Começa da forma como é que o casal se conecta. Será que eles ainda mantêm estes olhares que despertam a libido? Será que, de alguma forma, estes diferentes tipos de sexualidade passa pelos carinhos, passa pelo toque, que o toque não tem que ser todo com a intenção de despertar a sexualidade, mas um toque de cuidado, de amor, de carinho, de estou aqui para ti, assim como um toque de quero despertar a tua energia sexual, não é? Um beijo no pescoço, uma massagem, o simples estar deitado e estarem com a pele a tocar uma na outra, os corpos nus que se tocam. Não é? Como é que o casal dorme? Dorme carregados de pijamas ou realmente conseguem dormir nus e os seus corpos tocam-se? Isto é das coisas mais importantes para manter a intimidade entre o casal, por exemplo. É, Depois, não só toda esta questão do toque, mas também como é que os sentidos são explorados, porque nós temos sensações, e isso é uma das coisas que o Tantra explora muito, aliás, a sexualidade sagrada, que é uma das ferramentas do Tantra, que o Tantra é muito além da sexualidade, que é como é que o casal pode explorar o despertar dos seus sentidos. Porque nós sentimos prazer através dos nossos sentidos, não é? Do toque, daquilo que olhamos, daquilo que cheiramos, daquilo que provamos, daquilo que ouvimos. Como é que o casal explora esse prazer? Porque a sexualidade, de alguma forma, é um momento em que eu devo estar, primeiro de tudo, em presença e permitir-me entregar a esse prazer. Então, como é que o casal faz isso antes do parto, não é? Depois, também a parte de sexo oral, estimulação digital, também, sexo anal, portanto, eu estou a falar aqui de coisas muito abertas, ok? Que são temas tabu, mas é sexualidade, ok? faz parte. Então, Porque não podemos exato. ter medo de falar, porque se nós tivermos medo de falar, profissionais de saúde, eu penso que as mulheres também terão medo de falar dos seus medos, daquilo que as preocupa, e não é esse o caminho, não é? O caminho é mesmo de abertura para que elas possam, por exemplo, na consulta que têm no pós-parto, não é? Do planeamento familiar, que acontece entre as 4 e as 6 semanas, possam falar daquilo que as preocupa, que seja ir ver da sutura, sim, seja ver das perdas de sangue, mas também, e porque é um dos objetivos da consulta, explorar um bocadinho esta sexualidade prazerosa e segura, não é? Que é isto que também estamos a falar. Falaste, entretanto, no decorrer do que estávamos a falar, do desejo sexual e líbido. Sabemos que, de facto, no pós-parto está afetado, também devido ao contexto hormonal, que também já depois podemos falar um bocadinho. E aqui existe a diferença das disfunções sexuais e das disfunções depois associadas às vezes, ou por vezes, ao pavimento pélvico. Há aqui uma diferença e é que, portanto, os artigos também mais referem que as disfunções sexuais mais identificadas teve a ver exatamente com isso. Portanto, a falta de desejo, a falta, portanto, não um orgasmo, não é? Não a existência do orgasmo, a dificuldade na excitação, também foi um dos pontos, e aqui poderiam estar a relacionar com as disfunções do pavimento pélvico, nomeadamente incontinência urinária, incontinência coital, portanto, que acontece no decorrer do coito em si. Consegues associar realmente estas duas disfunções? Sem dúvida, porque, primeiro que tudo, não podemos esquecer que uma mulher que está a amamentar, portanto, a nível de hormonal, ela começa a produzir prolactina constantemente, não é? Se ela tem uma amamentação regular, ela começa a produzir prolactina. Então, as hormonas têm uma relação
inversamente proporcional com as hormonas do ciclo menstrual da mulher, que nomeadamente trazem prazer, que são mais os estrogénios, não é? Assim, mais os estrogénios, na verdade, do que a progesterona, Exatamente. e depois também a testosterona, que de alguma forma é precursora dos estrogénios, e que a mulher, embora tenha menos que o homem, também a produz. Pronto. Então, o que é que acontece? Naturalmente, como a mulher vai estar a produzir prolactina a todo momento, não vai haver estrogénios suficientes para que ela tenha desejo sexual pelo homem. Essa é a Uhum. primeira. Há uma Segundo, diminuição ali. da libido. Há uma Ah, diminuição da libido com o aumento da prolactina. exato. Exato, mas não. Deixa-me aqui. Agora fiquei Ou confusa. seja, sim, está certo. Quando é que eu digo que não? Líbido não é só desejo sexual. Embora eu há bocadinho tivesse referido, porque é mais simples de falar assim, na verdade a líbido é a nossa motivação para viver, é aquela chispa de vida, é aquilo que me faz levantar todos os dias e eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. É essa vontade, é essa determinação, é essa motivação. Quando o bebê nasce, para onde é que a libido está virada? A libido da mulher. Para o bebê, não é? Exatamente. Então o homem acaba por ficar um pouco de parte, ou seja, ele deixa de ser o seu objeto da sua libido, o objeto da libido da esposa, não é? A esposa Uhum. passa a dirigir a sua libido ao bebê. Portanto, é essa a parte do não. Pronto. Ah, ok. E depois, relativamente Lá aqui, está, com o aleitamento materno também, não é? Está muito relacionado com essa parte, não é? Lá está, de uma hormona relacionada com a outra. uhum, sem dúvida. Mas também não quer dizer, e isto não é um incentivo à falta então agora não vamos amamentar o bebê porque eu quero ter sexo contigo, vamos dar, Ah, claro. não é? Não vamos. Porque a amamentação é fundamental para as defesas e para a construção de um bom sistema imunitário do bebê. Claro que sim, claro que sim. Então, e realmente, quando acontece estas situações das disfunções, neste caso do pavimento pélvico, as incontinências coital, por exemplo, que levam a um afastamento da mulher pela vergonha que sente, porque também não o comunica, não é? Acaba-se só por se afastar e depois não há o reconhecimento do porquê que isto está a acontecer, não é? Não procura a ajuda necessária e de facto tudo isto e nos fatores que também já referimos acaba por afetar muito esta autoestima destas mulheres e a sexualidade prazerosa, concordas, não é? Sem dúvida, e posso dizer-te até que tenho trabalhado com mulheres que, por exemplo, já tinham tido uma filha, vamos dizer uma filha que agora é capaz de ter 10, 12 anos, ou seja, já há bastantes anos, não é um bebê de há um ano ou dois, ok? Sim. E, e o que é que aconteceu? Elas desconectaram-se de tal forma, deixaram de apreciar, de admirar a sua vulva, se é que, e muitas, atenção, muitas não se atrevem sequer a olhar para a sua vulva antes do parto. Portanto, elas nem sequer sabem como é que ela é. Ou têm nojo, faz desimpressão, não querem tocar, acham feia. Há muitos complexos a nível psicológico, por vários motivos que não vamos entrar por aí, relativamente à vulva. E depois do parto, se a relação já não era boa, ou se a relação, ainda que fosse boa, vai ficar muito pior se a mulher não se permitir aceitar. Porquê? Porque não só as incontinências urinárias, mas também os prolapsos que acabam por acontecer, não é? Sim, sim, Em sim. que a própria vulva fica com um aspecto muito diferente do que aquilo que tinha anteriormente e a mulher acaba por sentir-se muito mal. Mas qual é que é a questão aqui? Primeiro que tudo, ela não sabe que pode fazer alguma coisa para o mudar, ou quando sabe que o pode, não se prioriza, porque a prioridade dela naquele momento é o bebê e ela esquece de si mesma, não é? Porque o que é que acontece? A mulher que se torna mãe, primeira viagem, há uma morte de menina, metaforicamente falando, e há o nascimento de uma mãe, portanto, de uma outra faceta, à qual a mulher ainda se está a habituar. Então é quase como se a mulher se entrega-se a esse papel de mãe e acaba por se esquecer que é mulher, que continua a ser mulher, não é? Então, primeiro que tudo, ela tem que se priorizar, e para isso, e depois de se priorizar, então ela vai à procura de ajuda. E segundo, outra coisa que falta muito, que é muito importante e que acaba por faltar na maior parte das relações,
é uma comunicação efetiva entre o casal, que é a chave que eu digo aqui para a sexualidade no pós-parto, é a comunicação entre o casal, sem Achavas dúvida. a favor. E muitas mulheres, também do que fui lendo, muitas delas nem sentem alteração nenhuma em termos da sua vulva, nem da vagina, Uhum, não é? Mas é mais o receio do companheiro. O companheiro, ou seja, o companheiro tem medo de as magoar, tem medo do que pode provocar. E daí a comunicação ser realmente também fundamental, não é? Porque uhum. o que é que estás a sentir? O que é que te preocupa? Olha, mas eu estou bem, estou em processo, mas sinto-me no momento ideal para voltarmos a introduzir isso na nossa vida, não é? E o que diz, pronto, em termos científicos, não é? É que a mulher no pós-parto deverá esperar entre 30 a 40 dias para voltar a restabelecer a sua intimidade sexual. E nós daqui temos que ver realmente a nível das estruturas, não é? Se tem algum. As episiografias, as lacerações, isto é aquele corte que é feito, isto para se houver pessoas que não são da área da saúde e que estão também a ver-nos. E, portanto, no sentido de prevenir também infecções associadas a essas estruturas, não é? A esses cortes, e portanto tem que haver aqui Uhum. uma cicatrização total da ferida, e isso deve ser explicado, e também a presença do sangramento normal durante as primeiras semanas, e portanto daí esses dias. Mas se tu tiveres, portanto, não houver, muitas das vezes existem períneos íntegros ou lacerações pequenas, em que no decorrer das primeiras semanas há uma recuperação total. Se o casal decidir que se sente bem para dar esse passo, poderá ser dado, não é? Estamos aqui, não é tudo tão taxativo. E alguma dúvida também devem tirar com o seu profissional de saúde. Sim, eu estou de acordo com isso, mas primeiro que tudo, e ainda pegando naquilo que tu disseste, mas também fazendo a conexão com o que disseste agora, esta questão da comunicação do casal, por exemplo, acontece muitas vezes a própria mulher acaba por se sentir pressionada para fazer sexo com o seu marido, porque acha porque ele está a ficar desesperado, entre aspas, porque se calhar já nos últimos meses de gravidez eventualmente aconteceu poucas vezes ou nenhuma. Sim, Então, muitas das mulheres acabam por ficar com receio que o parceiro se canse delas, se farte, vá procurar lá fora, não é? E o que é que acontece? Estas mulheres acabam por ceder a uma pressão, quer ele verbalize ou não esta pressão, ela sabe que o marido está à espera, ou que o namorado está à espera. E quando não há esta comunicação eficaz entre o casal, e ela não consegue colocar os seus limites de uma forma assertiva, os seus limites saudáveis, acaba por dizer que sim, para que o passeio se alivie, não é? Para que assim, não, olha, vamos dizer que sim, é para ver se ele se acalma e agora aguentamos mais não sei quantas semanas, uma, duas, três, não é? Aquilo que for. Pronto. Primeiro que tudo, tem que haver a confiança, não é? E é aqui que se trabalha a intimidade, a confiança, a boa comunicação entre o casal, em que eu sei que eu não vou dizer que sim ao meu parceiro porque ele fica aliviado quando eu ainda não estou bem, quando eu não sinto vontade. Isso é anular-me a mim mesmo, isso é falta de amor próprio, é falta de autoestima, isso é priorizar o outro em detrimento de mim mesma, do meu corpo, da minha saúde, que eu ainda estou em recuperação, seja a nível emocional, físico, energético, aquilo que for, não é? Energético, porque às vezes vou dormir ou vou ter sexo. sim, não, e muitas vezes o corpo não acompanha a mente, não é? Isto está mesmo Pois, nesta fase do é a pós-parto. falta de presença, é a falta de presença, sem dúvida. E respondendo a esta tua questão ou seja, quando houve uma cicatrização sem alterações, não é? Quando o médico, os outros profissionais de saúde que acompanham esta mulher observam, percebem como é que estão os genitais, em que estado é que está a zona pélvica, como é que a mulher se sente, faz palpação, pronto, tudo aquilo que um profissional de saúde deve fazer para verificar o estado da zona pélvica dos genitais da mulher Uhum. e percebe que tudo está a cicatrizar como deve ser,
E ainda assim, põe-se aquela regra de até 30, como tu disseste, 30, 40 dias, não se deve ter sexo. O que é ter sexo? Primeiro devem ser específicos com a indicação que dão às pessoas. O que é que eu não posso fazer? Eu não posso ter orgasmos porque causam contrações uterinas? Eu não posso ter sexo vaginal? Eu não posso ter sexo anal? Eu não posso ter sexo oral? É o quê? Falem, expliquem, sejam claros. É a primeira questão. E depois, haver essa comunicação em que realmente a mulher diz, olha, sabes, eu começo a ter vontade e realmente quero já voltar a ter sexo contigo, e estou pronta, mas então vão validar, o casal que deve validar com o profissional de saúde que o está a acompanhar e, primeiro que tudo, não é? Só para perceber se está tudo a nível físico, se é seguro iniciar a prática de, por exemplo, penetração vaginal, se é isso que estamos a falar, portanto, validar isso, mas sim, eu acho que se há essa comunicação, se ambos os elementos do casal se sentem prontos para iniciar a penetração, se é de penetração que estamos a falar, então sim, deve-se iniciar, mas lá está, validando sempre primeiro com um profissional de saúde para perceber, ok. E é da mesma forma como quando nos dizem, você tem que ficar internada no hospital, e nós dizemos, não, mas eu não quero ficar internada, eu quero assinar o termo de alta, o termo de responsabilidade em como eu vou para casa e responsabilizo-me pelo aquilo que acontecer. É a mesma situação, mas de informada. É consentimento informado, passar a informação clara para que a pessoa possa decidir isso. Enfim, não só no pós-parto como no pré, não é? Há aqui mesmo durante o parto, esse consentimento é fundamental e fundamental ser esclarecido, que é sempre também aqui um ponto muito importante. Portanto, havia aqui uma pergunta que nos tinham colocado quando abri o questionário das perguntas, não é? Se nos queriam deixar. E alguém perguntava, amar-se a si própria, a mulher no pós-parto, é um desafio? Primeiro que tudo, sim. Primeiro, uma mulher amar-se a si própria já é um desafio, dada as condicionantes da forma como a mulher em si foi educada. Há muitas mulheres com pouco amor próprio, que priorizam sempre o outro e colocam-se em si em último lugar. Num pós-parto, é natural e até é saudável que o bebê seja a prioridade. No entanto, às vezes, há mulheres que são muito protetoras, muito controladoras e não permitem que ou a mãe ou a sogra venham porque não confiam que são capazes de cuidar tão bem, ou que muitas vezes nem sequer permitem que o marido se aproxime e adote as mesmas responsabilidades que ela, porque acham que ela é que vai saber fazer melhor. Então, ela acaba por assumir uma responsabilidade muito grande porque é demasiado controladora. Pronto, acima de tudo é isto. Porque quer controlar tudo e quer garantir que o bebê está em segurança. Então ela põe em si uma carga muito grande que a impede de ela depois ter tempo para si mesma para dedicar-se a si própria e cultivar o seu amor próprio. Exato. Eu lembro-me de ver no Instagram, nos comentários. Peraí, continua que eu estou a ver. Que dizia, eu fechei-me na casa de banho e estive lá 10 minutos, não estava a fazer nada, mas eu precisava daquele tempo. Exato. Não é? E aí vamos novamente à parte da comunicação. Porquê é que esta mulher não disse que precisava desses 10 minutos? Não é? Teve só que ir fechar-se na casa de banho. Porquê? Não é? Disse, olha, eu preciso mesmo tomar este banho, estar aqui agora a relaxar 10 minutos. E está tudo bem. Não é? E isso pode, de facto, ajudá-la a potenciar um melhor bem-estar físico e mental. Sem dúvida. E aí cabe também, lá está, a comunicação entre o casal para que, às vezes nós dizemos assim, ok, então, portanto, eu levanto o bebê, não é? Não, mas é só mudar a fralda e depois eu lamento, coitadinho, ele está a dormir, ele, o marido, não é? O pai da criança, está a dormir, não vou acordá-lo só para ele mudar a fralda. Não, se calhar vai acordá-lo para ele mudar a fralda, se calhar vai acordá-lo para ele adormecer o bebê depois de mamar. Porquê? Porque as tarefas devem ser divididas. Porque são estes pequenos detalhes. Não, mas vai lá tu preparar o biberon. Não, mas é uma coisita de 2 minutos, não é preciso, deixa estar que eu vou. Não é? Se for se a mulher se
assumir esta responsabilidade das pequenas coisas, é isso que lhe vai tirar o tempo, os tais 5 minutos, os tais 10 minutos para um banho relaxante, para um momento de silêncio, sem ter o bebê ali ao lado, em que ela esteja de estado alerta a perceber se o bebê está a respirar, se o bebê está bem, né? Porque ao início vem toda Sim, aquela sim, ansiedade. sim, exatamente. Então é muito Principalmente importante para que dormir. também o homem possa, primeiro que tudo, perceber de qual é a forma como pode ajudar a esposa, sem ter que ser ela a perguntar, olha, podes-me ajudar com isto? Primeiro que tudo é isso, não é? Então, ele perceber o que é que ela está a fazer que ele pode ajudar, não é? E ele próprio olhar para ela, não é? E acredito que todas as puérperas cheguem àquele ponto de olhar de zombies, não é? Sem energia. Assim, olha, às vezes quando nós, Mesmo, enfermeiras, quando mesmo. saímos do turno da noite, não é? Não, é mesmo assim, porque é mesmo muito exigente. E alguém aqui diz, deixa eu ver se eu consigo ver o nome, a Patrícia, diz, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Sem E de dúvida. facto é verdade, não é? E mesmo às vezes, estavas aqui a dizer um ponto em que o marido fazer um pequeno gesto, não é? O marido, o companheiro, enfim, pessoa significativa. Um, mas também a mulher sentir-se nessa vontade de dizer que precisa, percebes? Porque às vezes o outro também está emaranhado nos pensamentos e nas coisas que não está desperto. E acho que a Vale comunicação para os também dois passa lados. por aí, não é? Passa por eu preciso, consegues-me ajudar? Um, a Elizabeth também diz, obrigado, falo isso tantas vezes às mães que acompanho, delegar tarefas faz toda a diferença. E sabes que, e mesmo isto, nós vemos isto no nosso meio familiar, as nossas mães e tudo, não é? Ao longo desde a infância. E agora, adultos, é que vemos um bocadinho mais isso em pormenor, que acabaram por afastar um bocadinho os pais homens, não é? Eu faço, deixa estar, eu vou deitar, deixa estar, eu faço, eu dou, deixa estar, eu faço, eu mudo. E é esse controle de tudo que estavas a falar, que até é um bocadinho de testosterona em potencial, a energia masculina aqui a funcionar, do não deixar fluir e de controlar, não é? E isso tira, Exato. isso tira aquele papel que nós vimos a defender, que é o papel participativo do pai, não é? Sem dúvida. O pai tem uma ação educativa e participativa, não só de, o pai tem que ajudar, e nós às vezes, falo aqui, se calhar vou ser um bocadinho atacada nisto, mas já está a mudar, já está a mudar. Mas nós dizíamos muitas vezes, pai, venha cá, venha ajudar aqui a esposa a cuidar do bebê. E não é esta frase, não é? Porque o pai está lá, e tenho aqui o meu colega, o Jorge, de paternidades também, e que ele fala muito sobre isso, e ele diz, esse é que é o ponto basilar, é o pai não ser um mero que vai Ajudando. colaborar, não é ajudante. Ele vai estar ali ao lado a É cuidar tão daquelas responsável. coisas, é tão responsável como a mãe. E é isso que eu acho que nós todas temos que aprender a mudar um bocadinho. Eu ainda não sou mãe, na verdade, talvez um dia até realmente possa passar também por isso, porque a nossa vida mesmo, normalmente, também queremos controlar algumas coisas. Eu acho que a sociedade também nos está a incutir um bocadinho isso, de estamos à frente sempre de tudo e acaba por prejudicar em vez de ajudar o seio familiar. Não sei E se já concordas agora, há com aqui isso, não é? um detalhe que eu acho que é importante referir também. Às vezes a mulher diz: Ah, não, mas o bebê só adormece comigo, ele não adormece com o pai. E então a mulher sente-se na obrigação e na responsabilidade de ir sempre adormecer o bebê. Isto não é verdade. Isto é ceder a uma criança. A criança que acabou de nascer está-se a adaptar àquilo à sua própria realidade. Cabe Uhum. aos pais, mãe e pai, adaptarem-se, ou seja, adaptarem-se é aprenderem a encontrar estratégias em si mesmos para resolver a situação do bebê. Não é, o bebê não adormece com um, só adormece com o outro. Não, o bebê tem que aprender a adormecer com um e tem que aprender a adormecer com o outro. Mas Uhum. isso cabe aos pais, então, fazer esse trabalho consigo mesmos. Ok, não resulta esta estratégia. Que estratégia é que vai resultar? Porque a minha esposa, ou a minha mulher, precisa de descansar
E este adormecer às vezes pode ser meia hora, pode ser 15 minutos, pode ser uma hora ou mais, Claro que não é? sim, claro que sim. Vai depender também de cada criança, não é? Cada bebé e cada família terá a sua dinâmica. Não, não estamos aqui a dizer que nenhuma é melhor do que outra. Atenção, só estamos aqui a falar de pontos que podem ser a chave para um bem-estar em casal e, neste caso, uma sexualidade que, como falámos, é muito abrangente, não é só o ato sexual, que vai influenciar ou não uma parentalidade também mais positiva, na verdade. Dão aqui mais comentários, eu vou só ler. Elizabeth Costa diz que o pai tem a mesma responsabilidade que a mãe, exato, e o Jorge diz as paternidades, diz os colos são diferentes e na verdade eles têm de arranjar estratégias. Também Concordo. concordo, também concordo. Deixa-me só ver aqui então para dar. Também estamos quase a terminar a nossa live, mas então acho que já falámos aqui um bocadinho de como é que o parceiro, ou nesta pessoa significativa, pode ajudar. Não sei se queres dar algo, já foste dando algumas estratégias para potenciar, não é? Esta vinculação também da tríade, não é só mãe-bebé. Queres só ser como se fosse quase uma check, não sendo é isto que tenho que fazer, ok? Não é nada disso, mas Sugestões, sim, não é? sim, Como é exatamente. que, Sim. primeiro que Não sei tudo, se faz sentido. sim, 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 sem dúvida. Acho que é bastante importante aqui dicas de como é que o homem pode ajudar, não é? A mulher no pós-parto. E na gestão de tudo isto e relativamente à sexualidade em si, mas também à dinâmica do casal nesta nova fase, porque ambos estão a conhecer. É uma mãe que está a nascer, é um pai que está a nascer. Então, como? Primeiro que tudo, se a mulher, por si mesma, não expressar habitualmente as suas necessidades, então convidar para expressar as suas necessidades. Ou seja, o que é que tu precisas? O que é que eu posso fazer por ti? Não é? Isto em termos de quanto mais a mulher se sentir livre em termos de timing, na dinâmica do bebê, das lidas diárias, e isto for repartido, ou seja, mais aberta vai estar a mulher para descansar, para se sentir descansada. E este sentir-se descansada vai ser essencial para ela conseguir estar disponível mentalmente, energeticamente e emocionalmente para qualquer tipo de sexualidade. Então, haver colaboração por parte de ambos, haver muita compreensão, perceber que não é só porque às vezes o homem pode, por exemplo, sentir algum ciúme até da atenção que a mãe dá ao bebê e deixou de dar a ele, o tal líbido que mudou de direção, não é? Então, primeiro, ser compreensivo, porque não é só um ser rechonchudinho, muito fofinho que está ali à frente, não é? E que ela perde de amor por eles, mas são também as hormonas, que claramente já falámos, e que tiram o desejo sexual dirigido ao homem naquele momento, portanto, de alguma forma, ser mais tolerante, ser mais compreensivo, ser mais compassivo, estar mais disponível, compreender quando se calhar ela não é agora não era compreender que eu já tinha dito, ser flexível e adaptável. Ok, então se calhar hoje não temos sexo com penetração vaginal, por exemplo, mas podemos fazer umas massagens, deixa-me fazer-te umas massagens, deixa-me, olha, às vezes algo que faz uma diferença tão grande. Nós só somos só alguém nos dá banho quando somos crianças. Hum. E esta é das coisas que mais intimidade traz entre duas pessoas. Então, ajudar a puérpera a dar banho, às vezes uma banheira, um bocadinho de água, ok? Traz uma intimidade tão grande para o casal. Ela sente-se acarinhada, ela sente-se cuidada, por exemplo. Ele está a tocar na pele dela, há aquela estimulação sensorial do toque. Portanto, estimular não só o toque, mas também a conexão a nível emocional, também conseguirem passar e desfrutar de momentos juntos, ok? Também, lá está, tudo aquilo que tínhamos falado no início, de estimular os sentidos, de proporcionar todo um outro tipo de interação que se calhar não foi tão explorada numa fase anterior
e flexibilizar a mente para isso. E, portanto, dar tempo ao tempo, e quando se começa uma interação mais genital, vamos dizer assim, ir-se a pouco e pouco. Não querer ir logo do 0 aos 100. E, além Uhum. disso, aproveitar o homem, que é natural que ele vai ter líbido e que a mulher não vai ter, então que ele possa também aprender a dar-se prazer a si mesmo, mas de uma outra forma, porque o homem conhece muito o ato da masturbação, né? E muitos acabam por recorrer à pornografia para o fazer e acaba por ser uma desconexão, enfim, tem uma série de coisas não assim tão boas, mas o homem também aproveitar-se para se conhecer a si mesmo. Como é que ele consegue ter prazer consigo mesmo? E não estou a falar só do pênis, estou a falar do corpo inteiro. Ele aprender a amar-se a si mesmo, aprender a excitar-se consigo mesmo, sem estar dependente de um ecrã e de uma mulher nua à sua frente. Pronto. Porquê? Porque se o homem aprender, por exemplo, a conseguir separar o orgasmo da ejaculação, por exemplo, porquê? Porque ele acaba por cultivar na mesma a sua energia sexual, e isto, eu aqui há um tempo eu falei numa live sobre isto com, olha, com um dos homens com quem trabalhei, um cliente, um ex-cliente meu dos Mistérios do Prazer Feminino, onde ele acaba por cultivar a sua própria energia, não desperdiçando-a na ejaculação e aprendendo a utilizá-la para a sua criatividade, para os seus projetos, para ter energia durante o dia para resolver coisas, para fazer coisas novas. Então, que o homem também possa explorar a sua sexualidade sem estar dependente necessariamente da mulher. Há muita coisa para explorar, mas esta sociedade sabe muito pouco sobre isso. Daí estamos a falar aqui um bocadinho sobre isso, não é? Exato. Deixaste estas dicas muito importantes. Eu vou relembrar em termos de cuidados também mais, ou seja, a ferida. Imaginem que é uma cesariana e tem a sutura que já está cicatrizada, mas ainda tem algum tipo de dor. Podem usar uma almofada, por exemplo, entre o contacto do corpo e outro, ou também utilizar outro tipo de posições para não ter pressão em cima dessa sutura, está bem? Portanto, da ferida que foi cirúrgica. Pode também ser aqui uma forma de ultrapassar essa barreira, não é? Digamos assim. Depois toda a parte do períneo, o acompanhamento da fisioterapia pélvica, que neste momento já está muito também, enfim, já reconhecem, não é? O valor que pode ter esse tipo de acompanhamento Potencial. e o potencial exatamente para quer identificar, quer prevenir, quer tratar alguma disfunção associada ao pavimento pélvico. Isso é muito importante. Não deixem de procurar ajuda nesse Para mim devia sentido. ser obrigatório. Eu também queria deixar aqui que é mesmo muito importante. Eu já falei aqui num pequeno post para trás sobre incontinência urinária, mas é mesmo um problema de saúde pública. Atenção, uma grande porcentagem de Não posso mulheres, estar. sim, no pós-parto, mesmo, ou seja, com este problema. E tem prevenção, ou seja, tem prevenção e tem tratamento, está bem? E, portanto, tem que ser visto duas perdas, duas gotas perder urina, não é? Pequeno que seja, não é normal. E não é por causa Uhum. do pós-parto também só, está bem? Não é só como consequência disso. Por isso, é preciso também ter atenção a isto. E o que é que eu queria dizer mais sobre isso? E é normal que nas primeiras instâncias também, naquele primeiro contacto, haja uma sensação de adormecimento, ok? Da parte vaginal e mesmo da vulva, e a sensação de formigueiro. Portanto, isto pode ser normal, está bem acontecer. Portanto, Uhum. também quero aqui alertar, não é? E se nós fizermos um pequeno corte, portanto, eu sinto, não é? Aqui esta zona meio ainda dormente. Tal, qual. Ok, portanto, ali vai ser a mesma sensação, ok? Pode ser transitório. Era um bocadinho isto que eu queria dizer. A massagem à ferida cirúrgica, a massagem perineal também são importantes e também podem entrar em contacto connosco também para perceberem um bocadinho mais como é que isto funciona, se têm as vossas dúvidas, e a fisioterapia pélvica também é muito importante.
Só antes de terminar, e vou-te já passar a palavra, Alicia, mas está aqui o Jorge da Paternidades a falar, top sem dúvidas, mas vale a pena relembrar que no puerpério existe uma diminuição da testosterona se este pai for mais participativo e ativo na sua parentalidade. A desmistificação do corpo da mulher é essencial para uma sexualidade saudável entre o casal. E diz aqui, muito interessante, que as bolas chinesas são também importantes. Fica a dica. Há Fica a aqui dica, comentários que eu não estou a ver. o trabalho Ok. do períneo. Muito bem, Jorge. Não consegues ver este, Ahm, é isso? agora já apareceu este das bolas chinesas, sim. Aquilo que tu disseste do formigueiro, queria só comentar que é de facto muito importante. Não é por nós não sentirmos num primeiro toque, sim, no primeiro toque nos genitais, não é por nós não termos sensação de prazer. Porquê? Porque as mulheres com quem eu trabalho, que de vez em quando passaram muitos anos sem tocar em determinados pontos dos seus genitais e quando vão tocar a primeira vez dizem, eu não sinto nada. Pois é, a primeira vez não. Porquê? Porque aqueles sensores nervosos não estão habituados, eles já estão adormecidos há muito tempo. Neste caso, houve uma alteração significativa decorrente do parto, Um aumento portanto, de os próprios pressões tecidos, também. Sim. o aumento de, não ouvi? De pressão. O aumento de pressão do pavimento Uhum. pélvico, essas estruturas podem potenciar de facto isso também. Exato. Então, não interpretar esse tal formigueiro ou essa falta de sensibilidade como, olha, a partir de agora já nunca mais vou ter prazer na vida. Não. É só o início e tem que haver uma aproximação de alguma forma, a pouco e pouco, não é? Em que a mulher se permite e percebe, ok, neste dia já consigo sentir um bocadinho mais, deixa-me explorar melhor esta zona. E eu acredito que explorar primeiro com o contacto digital antes de qualquer introdução de qualquer pénis, ok? Portanto, experimentar a própria mulher sentir com os seus próprios dedos, depois perceber se há ali alguma dor quando ela se toca, depois eventualmente pedir ao parceiro, olha, então experimenta tu tocar-me para perceber como é que eu sinto, que tipo de sensação, se eu ainda tenho alguma dor. Portanto, e a pouco e pouco, mas o casal ir avançando. Mas tem que haver sempre muita comunicação, muita honestidade entre o casal. Não pode haver medo de dizer as coisas. E esta comunicação é algo que se trabalha desde o início da relação. Não é preciso esperarmos estarmos grávidos, nem ter nenhum bebê. Nem no Pronto. pós, Portanto, exato. quanto mais cedo, melhor. Obrigada, Alice. Não sei se quem nos está a ver quer fazer alguma pergunta, se alguma reflexão. Esta reflexão que o Jorge fez aqui realmente da testosterona pode ser também real, não é? Também pode haver aqui uma diminuição da testosterona e o homem também não estar focado nesse sentido, não é? Estamos aqui a dizer que pode estar e também pode não estar, não é? Na verdade, tem que haver aqui como é que eu lhe ia chamar? Lá está. O homem também pode comunicar isso, na verdade, não é? Que não está E sabes o que é que disponível. eu acho? Eu acho que quanto mais o homem se conecta com o bebê e com o facto de ser pai durante a gravidez, quanto mais entusiasmado ele está para ver o bebê, para ser pai, para assumir a responsabilidade e o papel de pai, eu acho que isto, agora alguém falou num estudo, isto não é um estudo, isto é aquilo que eu acho, ok? Sobre aquilo que eu estou a Não, dizer, não, estava a que eu dizer acho que que ele aquilo vai que produzir menos. o que o Jorge estava a dizer, que existe um estudo sobre isso, da testosterona. Pronto, eu não vi este estudo, mas eu acredito que quanto mais emocionalmente o pai se conecta com o futuro bebê, menos testosterona ele vai produzir quando o bebê já nasceu. E que quanto mais afastado ele está, e muitas vezes, às vezes, os pais que não estão preparados, se calhar, para ser pais, só se conectam com o bebê quando ele faz o seu primeiro sorriso, ao final dos quantos meses, se calhar esses pais que estão completamente desligados da paternidade se calhar vão ter a produção de testosterona que é habitual no seu dia a dia. Pronto. Acredito isso, mas pelo menos faz sentido dentro daquilo que eu conheço de como é que funcionam emoções e produções hormonais. Muito bem. Obrigada. Acho que foi muito importante esta conversa.
Tinha aqui a Marlene também a dizer que não conseguiu ouvir desde o início, mas sim o homem tem aumento de oxitocina e diminuição da testosterona. Obrigada pelo tema, obrigada Marlene pela tua presença. Pronto, também existe. Se tiverem esses estudos, se quiserem partilhar, também é E a importante. live vai ficar gravada, certo? Sim, sim, exatamente. Podem pôr lá depois nos comentários, não é? Deixar lá o estudo. Jorge, se encontraste, ahm, para Posso só atualizarmos também pedir, aqui as nossas leituras. Sim, diz Alice. ia-te só pedir para quando gravares a live, eu não sei se já ias fazer isso, porque como não falámos antes, na identificação de pessoas, antes de fazeres enter, põe lá como colaboradora, que é para também aparecer no Vou meu, no tentar. meu perfil. Vou tentar. O Jorge disse Pronto. que vai deixar o artigo. Obrigada, Jorge. Obrigada a todos. Gratidão, Jorge. Temos que, Jorge, fica aqui o desafio. Qualquer dia és tu aqui a falar comigo. Pode ser? Uma boa noite a todos. Espero que tenham gostado. Alicia Abertri agradece mais uma vez a tua participação nesta nossa conversa e em que vamos nos encontrar certamente por aí. Olha, já agora, queres só dizer os teus projetos, para quem não... Não, pois é. Então, isso é muito importante, de facto. Obrigada por me lembrares. Ahm, Falámos aqui muito da parte também do pavimento pélvico e da incontinência urinária. Brevemente vamos ter uma live que vai falar exatamente sobre esse, portanto, é sobre esse tema específico. Portanto, estejam atentos que a data deve sair em breve. E dia 11 vamos ter o nosso primeiro curso presencial de preparação para o nascimento e parentalidade em Algés, na clínica da EMA Osteopatia e Fisioterapia. Portanto, se conhecerem alguém, ou se alguém também a assistir e está durante a gravidez ou mesmo no período pós-parto, porque nós queremos muito acompanhar nesta fase que ainda consideramos ser um ninho vazio, podem entrar em contato connosco e também perceber mais pormenores sobre este novo desafio. Obrigada. E tu, Que Alicia, bom. tens coisas para nos dizer? Alguma coisa? Sim, sim, também Ok, tenho. boa. Ahm, Partilha, por favor. Pronto, eu trabalho, ou seja, eu tenho um programa online, o meu trabalho é muito focado no online, principalmente quando é inverno, quando está frio, pronto, em que é um programa de empoderamento feminino e alquimia sexual para as mulheres que querem trabalhar amor próprio, autoconfiança, autoestima, começar a reconectar-se com o seu prazer, com a sua energia feminina e a ressignificar a relação que têm com o seu corpo e depois começar a utilizar essa energia sexual para outros propósitos. Portanto, isto para mulheres. Para homens, tenho uma jornada que é os mistérios do prazer feminino dentro da ótica do Tantra e da sexualidade consciente. Portanto, tudo aquilo que ninguém nos ensinou ao longo da escola e ao longo da vida, não é? E que temos assim um conhecimento completamente deturpado. E agora estou a começar a anunciar os retiros que vou fazer. Então, agora há pouco anunciei um Uau, que retiro, novidade! que na Então, verdade este retiro vai ser com o meu mestre de Tantra e vai ser a 5 horas de Lisboa, mas ali no país ao lado. Mas a 5 horas de carro, faz-se um instantinho, eu vou sempre a conduzir. É assim algo bastante transformacional. E podem-me acompanhar, eu tenho no Google Podcasts, no Spotify, tenho um podcast de Tantra e Sexualidade Consciente, onde vou assim lançando temas diferentes e podem me encontrar aqui no Instagram Alicia underscore Tantra Sexo Consciente e no Facebook Alicia Despertar Holístico. Então, fiquem à vontade para obrigada. dúvidas, questões, aquilo que quiserem. Muito bem, Muito obrigada. grata. Obrigada. Uma boa noite a Pronto. todos e muito sucesso também. E Gratidão daqui a pouquinho igualmente e obrigada a entra um quem esteve artigo por presente. baixo. Muito obrigada pelas partilhas. As reflexões foram importantes aqui também para enriquecer a nossa conversa. Obrigada. Uma boa noite. Gratidão. Adeus, Um Alice. beijinho, tchau. Adeus, adeus.